E a tua Bíblia pode estar aberta também no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos falar sobre o poder da mente numa perspectiva espiritual, ou seja, numa perspectiva bíblica e numa perspectiva científica. Amém, igreja? Falando da mente e da sua capacidade, é um tema que levou décadas, levou anos para ser estudado, visto que anteriormente pensava-se que a mente é um dos sistemas que faz parte da anatomia do corpo, mas alguns cientistas chegaram à conclusão: não, a mente parece que é a alma, está ligado com a alma. E outros ainda disseram que a mente não pode ser estudada, porque é impossível estudar algo que está dentro do ser de alguém. A única coisa que podemos estudar são os comportamentos que essa pessoa vai nos apresentar. Mas, numa perspectiva bíblica, nós vamos entender que a mente foi introduzida no homem pelo próprio Deus. Aleluia. Deus criou o homem e Deus introduziu a mente dentro do homem. No sentido em que, quando nós estamos a ler a Bíblia, livro de Gênesis, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e quando soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem se tornou alma vivente. Numa perspectiva espiritual que vem de Deus, vamos entender que Deus, a declarar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é um processo, é um produto que veio da mente de Deus. Aleluia. E Deus, a formar o homem do pó da terra, é a materialização daquilo que Deus pensou. Formou o barro, formou o boneco, estava ali no chão. Mas no momento em que Deus sopra o fôlego da vida, o homem passa a ser alma vivente. Aleluia. Começa a ter uma consciência, vai levantar, vai dar conta do mundo à volta, vai dar conta que está num jardim, tem pássaro, tem aves, tem animais, porque Deus introduziu nele esta capacidade. E esta capacidade é a única que nos diferencia de outros seres humanos. Mas na perspectiva científica, alguns dizem que a mente é um estado de consciência que possibilita a expressão da natureza humana. Outros ainda vão alegar que a mente é um processo complexo que se associa ao pensamento. Há quem diz que não, a mente é o potencial intelectual da alma que nos diferencia de outros seres vivos. Por quê? Por causa da capacidade de raciocínio. Agora, para você entender a mente, ou para saber o poder que há dentro de ti, precisas entender a tua essência. Aleluia. A tua origem. Porque muitas das vezes é preciso saber quem é você, e para saber a capacidade que está dentro de ti. Se ninguém te despertar, vais ter um sonho, vais ter um projeto, vais ter uma ideia. O problema não está no sonho, não está na ideia, não está no projeto, mas está na capacidade em exteriorizar, em materializar aquilo que está dentro de ti. É por isso que
dos grandes objetivos de Deus é para você encontrar Cristo. Porque na medida que você encontra Cristo, você não só encontra Cristo, mas você passa a se descobrir quem realmente você é. Aleluia. Você é uma porção que estava na mente de Deus. Antes existias dentro do pensamento de Deus, mas o fato de hoje você estar ali e ter uma mente é a materialização exatamente do que Deus programou a teu respeito. E agora, se aquele que te criou, se aquele te fez, não simplesmente pensou, mas materializou o que você pensou, significa dizer que os teus sonhos, as tuas capacidades, aquilo que está dentro de ti, pode ser materializado. Aleluia. Há uma capacidade, há uma possibilidade de você materializar o que está dentro de ti. Quando estamos a falar da mente, vamos encontrar esses processos, tanto percepção, aprendizagem, linguagem, memória, pensamento. E isso tudo são só processos. Chamamos processos mentais. A estes é que nós conseguimos estudar. A estes é que conseguimos ampliar a capacidade da mente. Por quê? Se nós falamos de capacidade a tentar quantificar, vamos nos perder, igreja. Não existe limite para uma mente humana que se descobriu na plenitude, aleluia, que entendeu, que descobriu o seu propósito e aquele que te dá graça de realizar os teus propósitos. Não existe limite, não existe capacidade. Significa dizer que quando você descobre a tua essência, você começa a sonhar sem medida. Porque a tua essência vem de Deus e Deus te dá a capacidade de realizar os teus projetos. Porque a Bíblia diz assim: os meus caminhos não são vossos caminhos, os meus projetos não são vossos projetos, porque os meus caminhos são mais altos. Significa dizer que quando você entende a capacidade de processamento, a capacidade que está dentro de ti, não há limite, igreja. Não há limite. Você pode sonhar, você pode avançar, porque a mente, explicamos do ponto de vista científico, como um sistema operativo. Aleluia. Alguém tem telefone? Pode levantar o teu telefone, segura o teu telefone. Segura o teu telefone. Se vocês darem conta, todos têm telefone. E dentro do telefone, a ideia do que fez o telefone primariamente era só para se comunicar. Era assim: é só vou ligar para o fulano, fulano vai me ligar, vou mandar uma mensagem. Mas o homem pensou até aí. Depois viu: não, vou criar um sistema operativo aonde o telefone não é só mais para telefonar. Você tem múltiplas atividades que podes realizar no teu telefone. Por causa de quê? Por causa do sistema operativo que o teu telefone te proporciona. Pode ser um Android, pode ser da Nokia, BlackBerry. Tudo tem um sistema operativo que vai controlar todas as atividades que você vai realizar no telefone. E assim acontece com a mente. De uma maneira mais sucinta, a mente é um sistema operativo que Deus colocou dentro de nós, que faz funcionar, que primeiro te dá a percepção do mundo que te rodeia. Vai ver: não, eu sou um homem, estou aqui na terra, estando aqui na terra preciso me manter, preciso me sustentar, preciso fazer isso, preciso estudar, preciso trabalhar para alcançar isto e aquilo. Por quê? Por causa do sistema operativo que está dentro de ti, que é a mente. Aleluia. Então, se nós falarmos de capacidade,
E esse termo sistema operativo, os homens criaram um sistema operativo. E o sistema operativo, todos os dispositivos, tem lá memória, tudo. E você vai ver que tem um limite. Há computador de 200 GB, 300, 500, 1 tera, 2 tera. Ainda que seja um computador quântico, ainda que seja a última versão, tudo tem um limite. Mas você é ilimitado. Porque você tem a mente de Deus. A capacidade que está em ti, que nós chamamos Deus, que nós chamamos mente, é a porção que Deus sopra, introduz no homem. E o homem se levanta e começa a dar consciência das coisas. Começa a se aperceber das coisas. Oh, eu sou homem. Esse aqui é o meu Deus, Ele que me criou. Tenho fome. Tem aqui animais, esse aqui é leão, esse aqui não sei o que, esse aqui não sei o que. Por causa dos processos que nós vemos na mente. Significa dizer, meu irmão, nesta noite, eu queria te ativar que não há limitação. Não existe um limite. Nós colocamos limite na nossa vida, talvez pelo contexto social, talvez pelo contexto cultural, talvez porque eu na minha família ninguém nunca atingiu lugares em si mesmo. Talvez porque eu já sou muito rejeitado pela sociedade e tal. Talvez porque eu já reprovei muito e tal, vou desistir. Não. Tudo se aprende, sabe? A capacidade que nós temos na mente é montada pelos processos cognitivos. E isso exige algum esforço da tua parte. Podemos sim alcançar, temos capacidades ilimitadas. Você só precisa se esforçar. É por isso que quando tens um sonho, quando tens um desejo, luta até concretizar. Luta. Não existe limite, igreja. Alguém pode olhar para ti e vai falar, meu irmão, você é teu nível, não é só esse, nada. Se as grandes pessoas estão a chegar a ser gênios, estão a chegar nos lugares em si mesmos, estão a criar coisas que estão a revolucionar o mundo, você também pode ser um instrumento a ser usado na mão de Deus para fazer história. Está onde o segredo? Na capacidade de começarmos a usar a nossa mente. Aleluia. A nossa mente, apesar de nós sermos carnais, de nós sermos humanos, a nossa mente não é humana, é divina. Um dos sonhos do homem é estudar, até encontrar uma máquina que vai se assemelhar à mente humana. Mas não existe capacidade, nunca vai existir. Você sozinho pode fazer análise na tua vida, sem memória. É só você lembrar dos teus 5 anos, as brincadeiras que fazia, os sítios onde ia, os amigos que tinha, as coisas que você mais gostava. É assim, é desde os 5 anos. E ainda me lembro em 75, ainda me lembro em 96, e ainda me lembro na época da guerra. Quer dizer, é muita coisa. Em termos de memória não há limite. Em termos de capacidade, não há limite, meu irmão. Só vais até onde és as tuas forças, aleluia. Aonde Deus te levar, você vai ir. Então creia, há uma capacidade sobrenatural dentro de ti. Existe uma capacidade sobrenatural. E nós precisamos crer, precisamos ter fé. O poder, as coisas nós manejamos até onde nós acreditamos, até onde nós cremos que isso vai dar certo. Hoje, se nós estamos aqui num sistema com as luzes bonitas, microfone, é porque alguém um dia perdeu noite e idealizou, vou fazer isso, vou fazer uma coluna, vou fazer um microfone, vou fazer uma lâmpada. E ele lutou para concretizar isso. E hoje nós todos estamos a se beneficiar. Estou a falar comigo, até lá atrás estão a me ouvir. Por quê? Porque algum dia não mediu esforço na capacidade que Deus lhe deu. Aleluia. Não mediu esforço. Aquilo que eu tenho sonho, o sonho faz parte da mente. E algo muito interessante na mente é que a mente, sendo um sistema operativo que vai controlar o nosso ser, as nossas capacidades como homem, a
própria mente também é coordenada, é controlada pelo Espírito de Deus que está em nós. Existe um Espírito dentro de ti. E o Espírito transmite na alma. E a alma está dada à tua mente. Olha, está a sentir por parte de Deus que tens que começar uma obra lá na Matar. Está a sentir e a mente recebe e começa a fazer as coisas. Aleluia. Não existe. A mente humana, do ponto de vista fisiológico, isso que vocês estão a ver aí nessa imagem, são bilhões, aproximadamente estima 100 bilhões de neurônios que entram em funcionamento na mente. Mas, no entanto, a nossa capacidade de memória só usa-se 1% dos neurônios. E os grandes estudiosos estimam que até aqui o homem ainda só conseguiu explorar 10% daquilo que é a sua capacidade. Agora imagina assim, com 10% estão a fabricar carro, estão a fabricar avião, estão a asfaltar a estrada, estão a fazer as coisas. Imagina se você se dedicar a explorar. Eu me quero mais, Senhor. Aleluia. Outros dizem, não, se nós talvez explorar muito a mente, vamos apanhar doenças, esses cânceres, esses tumores. Meu irmão, é mentira. É mentira. Isso já é o nosso conceito aqui. Aleluia. É conceito. Mas você pode sonhar. Você pode ir mais além. Aleluia, igreja. Podes ir mais além. Resumindo, está dentro de nós. Te caracteriza. É por causa da tua mente que você vai falar, eu sou Eduardo, estou a estudar direito, o meu sonho é o próximo ano casar, quero atingir aquela mente, por causa do que está dentro de ti. E a mente, as pessoas falam a mente é alma, a mente nem é alma, porque nós no hospital já vemos pessoas que perderam a mente, mas ainda estão vivas. Aleluia. A mente nem é alma. Aleluia. É um sistema. A pessoa que você vai encontrar no hospital, estado vegetativo, não tem consciência de nada, não sabe quem é, se veio aonde, se faz quem e tal, mas ainda está lá, está vivo. Há outros que estão em estados vegetativos, não conseguem realizar nada, né? Ou pelo menos expressar o que está dentro dele, mas está vivo. Falando de capacidade da mente, igreja, não existem limitações, aleluia. Não existem limitações. E o nosso campo mental, ele é amplificado. É amplificado. Eu conheço um médico que eu tenho hoje como referência. Ele foi um dos piores médicos aqui na cidade de Uruguai. E muitas das vezes famílias que perderam paciente lhe procuraram para lhe agredir. Tinha muitos processos no tribunal por causa de erros de imperícia e imprudência. No meio de toda essa derrota, no meio de toda essa situação, ele foi do posterior estudar. Hoje eu digo sem medo de errar, o melhor médico que nós temos aqui na província, na área de pediatria. E está a dar aula nos outros que lhe riam naquele tempo. Está a dar aula. Eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio, meu sonho era fazer medicina. Fui errando nos exames, não foi dando certo. Tentei a primeira vez nada, a segunda nada, a terceira. Mas pela força de vontade e o desejo, um dia eu disse, hoje vou tentar. E pá, que eu racho, eu vou ter que entrar. E eu me lembro que no ano em que eu tentei, muitos foram no preparatório, foram procurar pessoas. Eu estava em casa a exercitar a minha mente naquilo que eu queria. E no exame tive a maior nota de todos. No exame de acesso. Não existe limitação, igreja, não existe. Você pode sonhar, sabe? A sociedade nos põe um sistema de que já está mal mesmo. Em casa eu perdi. Tchau. Esse está mal. A família, esse olhar a família. Até mesmo nos casamentos ainda há preconceitos. Porque é de qual família? Quem que estudou naquela família? Fazem quê? Quem trabalha? Mas, se Deus colocou o projeto dessa atividade, é porque há uma possibilidade
de Deus realizar o extraordinário contigo. Aleluia. Começa a receber o extraordinário de parte de Deus, sabe? Há um propósito mais alto sobre a tua vida. Existe um propósito mais alto. Não se limita, amplifica a visão. Amplifica Isaías, olha mais em cima. Aleluia. Olha mais em cima. Não existe limitação para ti, igreja. Não existe limitação para a capacidade que Deus colocou dentro de nós. E todas as vezes que você se vê insuficiente em alguma coisa, peça a Deus e Deus nos dá graça específica. Eu quando li a Bíblia na construção do templo, havia utensílios do templo que para fazerem, Deus tinha que ungir pessoas com graça específica para realizar aqueles utensílios. Então, se nós recebemos essa capacidade de Deus para fazer as coisas, significa dizer, só do ponto de vista físico e científico, já há uma admiração. Imagina então quando Deus está no negócio. Imagina quando Deus está no negócio. Aleluia. Por isso, aonde termina a tua limitação, começa a graça de Deus para te fazer ir. Então nessa noite vai mais além, sonha, sabe? Quando você está sonhando, mete propósitos altos, projetos altos, amplifica a tua área de visão. A essência, vieste de Deus, a tua mente, Deus é que colocou dentro de ti. Significa que quando é que as coisas estão tentando complicar o sistema, sobe mais alto onde veio a tua mente. Aleluia. Fala com Deus. Mais alto, mais alto. E quando você sobe, vai receber a revelação, a graça, a capacidade, a força de continuar. Aleluia. Vai receber a graça de continuar. Sonha mais alto, igreja. Sonha mais alto. Voa mais alto. Amém. Voa mais alto. Essa é a primeira prestação para o dia de hoje. Glória a Deus. Essa é a primeira prestação para o dia de hoje. Aleluia. Esta é a primeira prestação do dia de hoje. Não há limite, igreja. Ninguém pode te mentir. Não existe limite. A tua capacidade não é natural, é sobrenatural. Porque quando estamos a falar sobrenatural, vai além das minhas forças no natural, vai mais além. Se coaduna com a força de Deus, aleluia, com a graça de Deus. Então receba essa mensagem desta noite, no sentido em que não existe capacidade. Vamos sonhar, igreja, e vamos revolucionar o nosso país, vamos revolucionar a nossa cidade, vamos revolucionar o cristianismo aqui em nós. Aqui em nós, sabe? Vamos nos levantar e vamos falar mais alto, igreja. Não vamos medir esforço, não meça esforço, sabe? Não meça esforço, levanta e desperta, aleluia. Há uma capacidade sobrenatural dentro de ti. Começa a sonhar, começa a sonhar, começa a sonhar. Eu terminei aqui, aleluia. Até aqui.